Olá pessoal, tudo bem? Matheus da Empíricos com mais um conteúdo diferentão, né? Um conteúdo que já estava sendo demandado, que nós já estudamos aqui na Empíricos e que acredito ser propício, principalmente nesse momento, que eu traga para vocês. Antes da gente começar a tratar desse assunto, que é hidrogênio, já adianto, se inscreve aí no canal, curta, compartilha com seus amigos, comenta temas diferentes que você gostaria de vir aqui, porque a gente vai gravar respondendo justamente para você. Então, sem mais delongas, vamos seguir. Então, para começar a falar do mercado de hidrogênio, antes de mais nada, a gente precisa ter o contexto em qual ele está inserido. E qual é esse? Hoje você já deve ter ouvido falar dessa sigla ESG, né? Environment, Social and Governance. Tem um vídeo aqui no canal da Empíricos que a gente explica exatamente cada uma dessas letrinhas. É meio ambiente, causas sociais e governança. São temas que devem nortear um pouco da alocação de recursos nos próximos anos, porque o ambiente financeiro ele está se conscientizando. São outras metodologias, outros métodos de investimento que levam em consideração esses fatores. Como você está contribuindo para o meio ambiente, como você está contribuindo para as sociedades ao seu redor, para as comunidades ao seu redor em que você está atuando e como você também atua de maneira ética, transparente, com governança corporativa. Isso é um pilar muito importante porque ele norteia um pouco desse racional da tese do mercado de hidrogênio, que é um mercado incipiente, é um mercado arriscado, mas que tem muito potencial. E por quê? Bem, para você ter uma ideia, essa discussão, quando a gente trata de meio ambiente especificamente, tem um norte muito específico entre as lideranças mundiais, que é limitar o aquecimento da Terra em 1,5 grau Celsius nos próximos anos. Ou seja, você precisa ter um teto. E como você faz isso? Existem diferentes maneiras, mas a principal delas é a redução de emissão de gás carbônico e gás carbônico equivalente, que são os outros semelhantes que também causam danos à Terra de maneira geral, tá certo? Então, qual é uma das metas que foram estabelecidas nos últimos anos? Os países, eles entraram em um acordo de reduzir 45% da emissão de carbono e carbono equivalente dos patamares de 2010 até 2030. A gente está chegando. Você deve ter visto nos últimos dias, né? Inclusive no início desse ano a gente teve a Conferência do Clima, né? A Cúpula do Clima, que juntou diversos países, colocou todo mundo numa rota única, muita gente se comprometendo com a redução de emissão de gás carbônico nos próximos anos. E isso tem uma implicação muito clara, né? A partir do momento que você traça objetivos claros de redução de emissão de gás carbônico, você danifica muitas indústrias que geram emprego, que geram renda e que ensejam crescimento. Ao mesmo tempo que você pode danificar potencialmente várias indústrias, uma vez que você está reduzindo a emissão, você também tem uma demografia, uma população mundial ainda crescente. Então até 2030 a gente vai ter quantas pessoas no mundo? 8 bilhões de pessoas? Um pouco mais? Então você vai ter uma dinâmica que você precisa reduzir os patamares de emissão para preservar o ambiente da Terra, o clima, o meio ambiente, né? E você também tem que endereçar a questão de trabalho, emprego e crescimento sustentável para os próximos anos. Você não pode dar uma porrada na economia. Ou seja, para traduzir isso de maneira muito clara, o caminho para a redução de emissão de gases, efeito estufa, é justamente o energético. Então a energia será a chave nesse debate. A energia é muito importante para nortear tudo que nós tratamos em relação ao meio ambiente. Por quê? Eu já falei disso em outro vídeo aqui sobre urânio, falei também quando a gente tratou de commodities, né? E a questão energética, de geração de energia com mais potencial e de maneira renovável, ela é muito importante para os próximos anos e enseja diferentes potenciais, como o próprio mercado de hidrogênio. Então hoje, para você ter uma ideia, aproximadamente, sendo generoso, algo como 29% da energia, né, dados de 2020, estão vindo de fontes renováveis, até 30% ali, sendo generoso, né? Mas como a gente consegue elevar esse patamar? Como a gente consegue elevar esse patamar de maneira eficiente? A gente fala muito de, porque vamos ter carro elétrico, não, a gente vai usar energia nuclear, a gente vai usar mais usinas hidrelétricas em diferentes países. Nisso, o Brasil está um pouco saturado, né, a questão de energia hidrelétrica. A gente precisa achar outras matrizes, mas ela é uma alternativa viável e renovável para outras nações ao redor do mundo. Então, como a gente eleva isso? E também como a gente trata isso de uso final, né? Você não vai abastecer seu carro com uma usina hidrelétrica, né? Vai colocar o seu carro hidrelétrico, né, andando com uma matriz de água. Isso não existe. Então você precisa também de soluções para o uso final do carro propriamente dito. Isso é muito importante e é aqui que entra o hidrogênio, né? O hidrogênio, se eu pudesse categorizar em 4 pontos muito importantes, a gente está falando de um material aqui com alta densidade energética,
Ele é o elemento mais leve e abundante do universo, né? Ele está normalmente em formato de gás, e o conteúdo energético dele é 3 vezes maior do que o da gasolina, ou seja, ele tem muito mais potencial, alta densidade energética, ele tem versatilidade de uso. A gente já tem alguns exemplos na Noruega, né? Sempre a gente olha para os países nórdicos quando a gente quer saber como será a Terra daqui a 30 anos. Então, olha para a Noruega, como eles estão lá. Eles já têm navios movidos a hidrogênio. É claro que isso num universo muito limitado, muito pequeno. Como a gente consegue escalar isso é a grande questão e é onde está o potencial de investimento. É possível investir no potencial desse mercado, inclusive no varejo, não é restrito para investidores de alto patrimônio, só tem que ter consciência que é um mercado muito incipiente, está começando agora, as empresas em geral não dão resultados robustos, muito pelo contrário, inclusive muitas vezes dão prejuízo e, portanto, é de alto risco e também com um horizonte dilatado de tempo. Você precisa esperar para que a tese mature. Mas, de qualquer forma, tem uma versatilidade de uso que endereça essa problemática do uso final. Então, você pode abastecer o navio, né, questões logísticas que eu vou comentar também, diferentes matrizes energéticas que não conseguiriam chegar até o uso final do consumidor, o hidrogênio consegue. Tem o carbon free, então você consegue, é um tipo de energia que tem diferentes, a gente vai conversar sobre isso, eu vou falar dos diferentes tipos de hidrogênio, mas você pode produzir, entre aspas, hidrogênio sem emitir gás carbônico algum, carbono zero. Você tem também outras alternativas que é baixo carbono, né? Aquela solução de baixo ou zero carbono que é o que a gente está almejando, né, para os próximos anos. Então ele pode ser carbon free, ele pode ser livre de carbono, e ele é vetor de armazenamento energético, que é o que eu vou tratar aqui nos diferentes tipos. Tá, mas é o seguinte, como a gente faz para produzir hidrogênio? E é aqui que é o catch, é aqui que está a chave para a gente entender como ganhar dinheiro no negócio. Eu falei que hidrogênio, ele está abundante no universo, ele é formato de gás, mas aqui na Terra, como ele está? Ele está na molécula da água, ele está no metano, então, só que ele está com outros elementos, entendeu? Você precisa então quebrar. O processo de produção de hidrogênio é um processo de quebra. Eu estou simplificando aqui para não ficar um vídeo muito técnico também desse ponto de vista mais químico, mas é a quebra do hidrogênio. Né? O processo de quebra do hidrogênio separa ele, isola ele e você consegue utilizá-lo para outras coisas. Né? E daí nasce a problemática dos diferentes tipos de hidrogênio. Porque existem diferentes maneiras de você quebrar o hidrogênio. Né? Ele acaba sendo rejeito de outros materiais. E daí como a gente começa a entender isso? Eu vou mostrar uma imagem na sua tela, você deve estar vendo agora, tá vendo? Isso é uma tabelinha que a gente fez com base em todos os tipos de hidrogênio que existem. Você pode formar hidrogênio a partir da quebra de diferentes processos químicos. Você tem os mais poluentes, por exemplo, hoje o mais utilizado, o principal, é o hidrogênio cinza, que ele vem de combustível fóssil, de gás natural. E daí esse gás natural em específico você não consegue capturar carbono, então você está emitindo quantidades relevantes de gás carbônico. Tem de carvão, tem de diferentes materiais, e daí tem os menos poluentes. Né? Você vai ter uma escala de cores, você está vendo aí a imagem novamente, tem uma escala de cores, tem o hidrogênio cinza, tem o hidrogênio marrom, tem o hidrogênio preto, etc. Tem diferentes tipos, branco, tem diferentes tipos de hidrogênio. Mas o que a gente tem interesse aqui em específico é o hidrogênio azul e o hidrogênio verde. Eles são a chave para entendermos o potencial desse mercado nos próximos anos. O que é o hidrogênio azul? Bem, esse hidrogênio azul ele também deriva da quebra do gás natural. Então ele é de um combustível fóssil, mas aqui o processo ele já consegue capturar e armazenar o gás carbônico emitido no que seria emitido num processo natural. Ou seja, aqui você consegue ter uma redução de 85 a 95% do gás carbônico emitido no processo normal. Ou seja, já é muito relevante. É o que a gente chama de CCUS, né, que é Carbon Capture, Utilization and Storage. É a captura, a utilização, é o armazenamento, que eu falei aqui dele, do vetor de armazenamento energético também. Importantíssimo. E o hidrogênio verde, daí aqui é a questão do carbon free, você não emite nada de gás carbônico, você não emite nada, né? Porque ele deriva de alguma fonte renovável por meio do que nós chamamos, né? Eu não vou entrar na questão técnica, mas é a eletrólise da água. Uau! Né? Caramba, você consegue, tem um tipo de hidrogênio que você consegue, que tem alta densidade energética, você tem versatilidade de uso, você tem uma possibilidade de redução de pelo menos 85 a 95% e você consegue até reduzir 100% da emissão de gás carbônico. Vamos utilizar isso no Brasil, vamos abastecer nossos busão aí em todo lugar com hidrogênio, só que tem um problema muito sério aqui. E daí que nasce o ponto central, que é a questão do custo e da demanda. Sempre que a gente fala de
energias renováveis ou energias de fronteira, né, diferentonas, etc., um experimentozinho da universidade. O problema de você colocar isso em escala é o custo que ele vai gerar, né? A questão do hidrogênio é que é uma energia ainda cara, né? A Noruega usa, mas a Noruega é super rica. E como a gente consegue trazer isso para a realidade de países com menos capacidade, menos recursos, né, do que a Noruega, né, recursos financeiros? Como a gente consegue tornar essa energia módica, né, escalável para a humanidade? Bem, e daí tem uma questão que é investimento e tempo, né? Demora para você conseguir fazer isso, mas a gente está numa trajetória positiva do hidrogênio já. Para você ter uma ideia, em 2010 o custo do hidrogênio era 2,6 vezes mais do que é hoje. E quanto está hoje? Ele gira em torno, ao hidrogênio verde, tá? Ele gira em torno de 3 a 6,5 dólares por quilograma de hidrogênio. 3 a 6,5 dólares a quilograma de hidrogênio. Isso já esteve há 10 anos 2,6 vezes maior. Foi uma revolução que aconteceu aqui. Quem foi o responsável por isso? A Europa. A Europa investiu muito por conta da recuperação da economia, né, visando isso, e também a transição energética. Isso aqui é uma energia de transição. Isso aqui é um dos vetores da transição energética pelo qual a humanidade tem que passar até 2050 para reduzir as suas emissões de gás carbônico. Entendeu? Então a gente está numa trajetória positiva de redução. A gente está numa faixa que opera carbono, hidrogênio verde, né, que não emite nada, de 3 a 6,5 dólares por quilograma, mas ainda é caro relativamente a outros, relativamente a pares do mercado, né, em termos de capacidade energética. Então, mas só que isso aqui vai continuar caindo, porque está atraindo investimentos. Toda vez que o custo reduz, você atrai demanda, atrai investimento, mais capacidade adicionada à indústria, que reduz o preço, você revoluciona um pouco mais o processo, deixa ele mais barato, você consegue diminuir o preço, atrai mais gente demandando. É um processo econômico que leva tempo, leva décadas, como a gente está vendo aqui. 10 anos reduziu bastante, mas nos próximos 10 vai reduzir pela metade de novo. A maior parte hoje está concentrada aqui no 6,5, tá? No 6,5. Em 10 anos, quando a gente chegar em 2030, que é a meta aqui, ó, dos 45%, quando a gente chegar lá, vai ser entre 3 a 1,5 dólares a quilograma do hidrogênio. E até 2050 a ideia é que chegue a 1 dólar. E daí o negócio fica super possível de ser utilizado em diferentes lugares do mundo, tá certo? Mas vai demorar e precisa de um processo. Mas você percebe que a curva, ela não é reta, né? Não é linear, é um processo que vai ser assíntota quase, né? Tá vindo aqui, etc. Então, é um processo que a gente está vindo, estava lá em cima, ele vem reduzindo grosseiramente nos últimos anos, vai continuar assim, e é aqui que nasce a oportunidade. O hidrogênio azul, ele varia hoje entre 1,80 e 2,40 dólares o quilograma de hidrogênio, tá certo? E, bem, se isso acontecer, né, se de fato conseguirmos reduzir o custo via investimento, CAPEX, eu vou te mostrar aí uma projeção, outra imagem aí para você ver, tá vendo? Isso daí é uma projeção de onde está vindo as quebras dessa decomposição, né, de como a gente está reduzindo o custo até 2030. Você vê que um pedaço vem de ganhos de eficiência, são os processos que estão melhorando, outro é CAPEX, investimento mesmo. Enfim, existem diferentes maneiras de você conseguir essa redução, mas claro, precisa de tempo, precisa de investimento. Quanto mais barato, mais atrai investimento, mais atrai pessoas para investir nesse setor e mais atrai demandante também, porque a energia vai ficando mais barata. Então você tem hidrogênio mais barato que o verde, porque o verde ele é carbon free, né? Ele não emite, ele é de fonte renovável. O hidrogênio azul, que também é interessante, porque ele reduz bastante a emissão, é um pouco mais barato, mas ainda assim caro relativamente a outras coisas e também emite um pouquinho, né? Mas se de fato a gente conseguir fazer essa transição de custos no setor, a gente tem um potencial de mercado até 2050 de 11 trilhões de dólares. Não é brincadeira, é um mercado relevantíssimo. É claro, isso aqui está extrapolando um cenário otimista, tá? Mas é real, é factível, tem muito que caminhar, né? E claro que isso aqui está englobando também os setores adjacentes, não só propriamente a produção de hidrogênio vai gerar um mercado de 11 trilhões, mas os mercados adjacentes que se valem da tecnologia em que auxiliam no processo também vão valer, né? É o mercado como um todo, mas é muito potencial de valorização, é surfar essa onda que hoje está depreciada no mercado. É claro que a gente teve um ralizinho, né? Agora com esse zoom no mercado de hidrogênio, mas ainda tem muito potencial, porque tem muito risco também. Toda vez que você fala de potencial, tem risco, né?
Mas então o que a gente está falando? Hoje, o que a gente adicionou de capacidade em 2020, para você ter uma ideia, foi menos de capacidade adicional de eletrólise, tá? Geração ali de energia. Foi menos de 200 megawatts por ano, no ano de 2020. Esse foi o último dado, menos de 200. Se isso acontecer, a capacidade projetada adicional para 2023 já é mais de 800 megawatts. Então você está percebendo que, assim como o custo também, ele é uma curva que ele vai reduzindo mais do que proporcionalmente, né? Aqui você também tem uma curva em potência, né? Exponencial capacidade, ela é convexa assim. Então, você tem hoje já 300 bilhões de dólares de projetos em andamento, projetos factíveis de empresas listadas, algumas inclusive, que é onde eu vou falar dos investimentos, para justamente aumentar essa capacidade, daí você aumenta a oferta, daí você consegue ofertar mais, endereçar outros mercados, reduz o custo e também o preço com o tempo, atrai mais compradores, atrai mais investidores, enfim. E os potenciais demandantes, claro, a indústria química, que é um foco hoje da indústria, que é a indústria de hidrogênio propriamente já abastece bastante, questões logísticas, eu falei do navio cargueiro norueguês que já é abastecido com hidrogênio, já tem planejamentos de caminhões cargueiros de longas distâncias, né, para fazer isso, trens também, enfim, diferentes métodos, né, e também o setor de construção civil, entre outros, tá, tem vários outros, logística, indústria, construção civil, outras também tantas, potenciais demandantes dessa indústria pujante para o futuro, tá certo? E aqui, bem, os veículos, né? Quando a gente fala de veículos, isso aqui é um mercado super arriscado, tá certo? Então, se a gente está falando de muito risco, eu prefiro que você diversifique o máximo se você tomar essa decisão. O Brasil, infelizmente, ele é limitado em opções para esse investimento. Você não vai conseguir encontrar nada por enquanto, né? Ainda. O mercado está se revolucionando muito rápido aqui no Brasil e tem empresas muito boas oferecendo cada vez soluções melhores. Mas por enquanto não tem nada. Talvez em breve mude. Mas hoje é só lá fora, abrindo conta no exterior. Você vai comprar o quê? Vai comprar uma empresa? Você pode comprar as ações de empresas do setor. Mas, como é muito risco, é melhor que você compre um ETF, um Exchange Traded Fund. O que é isso, né? É um fundo listado em bolsa, ele vai comprar um índice, ele vai replicar um índice, ele vai fazer uma cesta de ações para você carregar diversificadamente esse setor e não investir mais de 1%, tá? Não investir mais de 1%. E daí você vai conseguir capturar todo esse potencial de demanda. Por falar em demanda, coloca aí a imagem da demanda, como você vai ver essa demanda crescendo nas próximas décadas para esses setores justamente, marítimos, logística, questão de transporte, indústrias, metal, né, aço, gosta bastante de abastecimento de hidrogênio com potencial. Enfim, você vai se expor a esse crescimento com ETFs, máximo de 1%, não coloque mais de 1% de sua carteira neste mercado, é uma coisa de alto risco, com muito potencial de multiplicação, mas que seja muito risco, então tem que tomar cuidado. Diversificado via ETF, tem 3 ETFs que eu gosto bastante. O primeiro deles é o HYDR. HYDR é o Global X Hydrogen. HYDR. Gosto bastante dessa gestora para esse tipo de ETF um pouco diferente. Tem também o HDRO, que é o Next Gen Hydrogen ETF. E tem o HJEN, que é justamente o da Direction Hydrogen ETF. Então são 3 tipos de ETFs, você pode escolher, você pode fazer um blend do 3, mas não passar de 1% do seu patrimônio investido, claro. Isso aqui, dadas as suas ressalvas, não é todo mundo que vai investir nisso aqui, é muito arriscado, como eu falei, mas é um mercado com muito potencial, está ligado a um pilar super importante para os próximos anos, está ligado à redução de emissão de gás carbônico com eficiência energética, redução de custos, eficiências empresariais, muito potencial, muito interessante. E claro, não podia deixar de falar, quem já é assinante da série Palavra do Estrategista já estava sabendo desse mercado, porque a gente já falou das oportunidades, já explicou toda a tese para os nossos leitores. Mas de maneira geral, era isso que eu tinha para você, tá? Eu fico por aqui hoje. Como eu disse, compartilhe o conteúdo, curta, comente o que você achou, o que você acha desse mercado. Tá? E se você gostou de teses como essa, tem uma série que eu escrevo aqui, junto com o estrategista-chefe da casa, cabeça aqui por trás de tudo, Felipe Miranda, Palavra do Estrategista, série best-seller, a gente fala de diferentes tipos de investimento, para os mais variados perfis de investidores. Tá? A gente falou de mercado de hidrogênio, se você tem interesse, a gente fala de outras, muitas coisas muito legais.
Então você tem um QR Code aí na sua tela, mira o seu celular, você vai ser levado a uma página que você pode conferir essas ideias. Eu tenho absoluta convicção que elas vão ser muito úteis para você, tá certo? Mas era isso por hoje, eu fico por aqui e até mais.